Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no nosso 317º dia do nosso propósito de leitura bíblica. E programado para hoje, temos os livros de Lamentações, capítulos 1º e 2º, Joel, capítulo 2, dos versos 1 ao 11 e Hebreus, capítulo 7. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional de hoje, que se encontra aqui no primeiro capítulo de Lamentações. Gostaria de ler o verso 8, que diz assim: Jerusalém pecou gravemente, por isso se fez imunda. Todos os que a honravam a desprezam, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e volta para trás. Aqui fala a respeito do pecado de Jerusalém. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação a esse texto é porque a palavra não está falando apenas que Jerusalém pecou, mas diz que pecou gravemente. Aqui não está falando de um pecado qualquer, mas de um pecado grave, de um pecado maior, de um pecado mais intenso. Muitas pessoas dizem que não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Sim, tudo é pecado, mas sim, existe pecadinho e existe pecadão. E as consequências são proporcionais. As consequências são mediante aquilo que você, ou aquilo que quem pecou, quem semeou, vai colher proporcional àquilo que semeou, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Mas o que é importante nós termos em mente, que o pecado nos mantém, o pecado nos tira debaixo da cobertura do Senhor. O pecado nos leva para o inferno. As consequências, elas mudam, as consequências podem ser mais graves ou mais tranquilas, entre aspas, mediante ao tamanho do pecado. Você pode pecar mentindo que o seu chefe não está, ele estando. Você pode pecar assassinando uma pessoa. As consequências são proporcionais. São pecados porque o pai da mentira é o diabo. É pecado porque matar é pecado. Mas é interessante nós entendermos que ninguém atropeça numa montanha. As pessoas tropeçam em pequenas pedras. Ou seja, ninguém vai cometer um grave pecado de uma vez. Para uma pessoa chegar a cometer um grave pecado, ela já está acumulando pequenos pecados. E é em cima disso que eu gostaria de compartilhar o meu devocional. Não permaneça em pecado, por mais insignificante que ele pareça ser, por menor que ele pareça ser. O problema é que muitas das vezes nós ignoramos esses pequenos pecados como que se não tem nada a ver, e o acúmulo desses pecados vai fazendo com que o nosso temor vai se esfriando a ponto de desprezarmos atitudes pecaminosas pequenas, e quando menos esperamos, quando menos esperamos mesmo, nós cometemos um pecado grave. Porque não nos demos conta das raposinhas, dos pequenos pecados, e eles não foram confessados. É necessário confessar. Filhinhos, não pequeis, mesmo que seja pecados pequenos, não peque. Mas se pecar, por menor que seja, confesse-o e deixe-o. Que em nome de Jesus, o temor do Senhor venha arder em nosso coração, que nós não permaneçamos em nenhum tipo de pecado, por mais simples ou mais complexo que ele seja. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que você nunca permaneça em pecado, mas que você se arrependa e receba a graça e o perdão do Senhor. Fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.